Prazer estar com vocês, fazendo nosso trabalho, nos integrando, nos aprimorando uns aos outros. Esse princípio de que uma mão lava a outra, para se afiar uma faca se afia duas, e que as pedrinhas, quando vão para o rio, umas lapidam as outras com o andar do rio. Todas acabam ficando redondinhas. Mesmo os mais duros de nós, nos arredondaremos uns aos outros. Não é à toa que Jesus deixou esse legado de amarmos uns aos outros, de nos relacionarmos uns com os outros, porque há uma função fundamental do outro. A vida está complicada nas relações? Imagina absolutamente sem elas. Lembra do filme O Náufrago? A primeira necessidade dele foi transformar uma bola de vôlei no grande amigo da vida dele. Muito interessante a gente saber como o outro é importante na nossa vida. Por isso, muito legal a gente se saudar aqui. Eu acho até que a gente deveria incorporar no Espiritismo aquela saudação que existe dentro do catolicismo, que a uma certa altura do nosso rito, do nosso momento de religarmos com Deus, e nos cumprimentarmos uns aos outros, desejando a paz de Cristo uns para os outros. É muito bom. Não há desejo mais legítimo que esse. Ai, mas isso não é da concorrência? Será? Será que há mesmo a concorrência? Será que há mesmo uma disputa de mercado? É Coca-Cola e Pepsi? Será que as brigas religiosas que ainda hoje a gente vê e que marcaram a Europa por 1000 anos, onde o grande esporte do europeu era matar árabes, não por acaso agora o grande esporte dos árabes é matar europeu, e eles fazem menção direta às cruzadas, a uma mudança das cruzadas. É muito interessante a gente entender isso e aproveitar esse pensamento para o nosso assunto de hoje. Nós hoje queremos conversar, nós abrimos o livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, onde são explicadas mais de quase 200 passagens dos Evangelhos, e ali ele fala da ciência e da religião. E é muito interessante a gente pensar como razão e emoção permeiam a vida da gente. Lá na era vitoriana, na época da Rainha Vitória, Sigmund Freud, entre várias contribuições para a psicologia, para o entendimento da alma, do nosso interior, ele falou que duas funções eram essenciais para a criação de filhos. Duas funções. Para bem criar filhos, era preciso o que na época ele chamou de função paterna, que é a lei, a colocação do certo e errado, do que pode e do que não pode. É possível criar filhos sem isso? Sem dizer o que popularmente ficou como limites? Só que as pessoas pegam os termos técnicos da psicologia, limites no caso, e trazem para o senso comum e acabam deturpando, né? Como é que você aplica limite? Você dá palmada ou dá uma varada na criança? Então não é bem isso, né? Limite é a sensação do outro, é o entendimento do outro. Meu pai sempre falava pra gente que o direito de um termina onde começa o direito do outro. E é exatamente isso. Não é nem palmada, nem bronca, nem tirar as coisas, nem fio elétrico, nada disso. É só a consciência de que existe o espaço do outro. Isso parece simples. Muita gente não entendeu ainda. Gente adulta, gente idosa, ainda não descobriu a importância do outro. É só você olhar o trânsito. As pessoas respeitam o outro? É só olhar o seu local de trabalho, as pessoas respeitam o outro? A segunda função fundamental para se criar filhos, você já deve ter deduzido, é a função materna. É o colo, o carinho, a continência afetiva para as crianças. Pode-se criar filhos sem dar continência afetiva para as crianças?
Claro que não. E em diversas outras situações a gente vai perceber que são constitutivos da alma humana, são educadores, são princípios fundamentais para as pessoas viverem, mais ou menos como água e terra. Sem água ou sem terra não dá para criar uma planta. Sem razão e sem emoção não dá para existir um ser humano. Nós somos assim. Nós precisamos dos dois. Quando você cai excessivamente num lado ou excessivamente no outro, dá distorções. Por exemplo, numa cultura, existem culturas assim. Na Terra existem culturas que são basicamente racionais. Planejamento, ordem, organização. E existem outras que são mais emocionais. Como a gente é fácil identificar, o Brasil é o reino da organização e do planejamento, não é isso? Acho que eu errei de nacionalidade. Não é bem assim, né? Aqui nós temos um outro lado bem desenvolvido, que é o lado da emoção. Tanto assim que nós tivemos uma Copa do Mundo, fizeram uma pesquisa entre os visitantes. O que foi o melhor da Copa do Mundo do Brasil? E eles foram, a grande maioria deles falou, o povo brasileiro. A atitude da gente, a cordialidade, por mais que as pessoas pensem que isso é um mito, não é. O olhar de fora reconhece isso. E às vezes só o olhar de fora para perceber algumas coisas. Sempre me lembro, na adolescência, ficou um impacto na minha vida, um colega chegar e falar assim, nossa, como o seu irmão é legal, né? Eu falei, é? Como assim? Irmão não é legal. Não tem isso, irmão é chato, irmão é penteiro, quer dizer, ele briga com a gente, compete com a gente. Irmão não é legal. Aí veio alguém e falou que meu irmão era legal, eu falei, caramba, como assim? Sou eu que não vi. Então nós temos um aspecto, e esses dois aspectos eles permeiam toda a natureza humana. No Japão, se você tem há um fenômeno muito antigo que é dos alunos, às vezes adolescentes, que não passam de ano e se suicidam. Você já ouviu falar alguma coisa dessa no Brasil? Um aluno não passar de ano e se matar? Agora, eu, japonês, vou para minha escola e lá eu não sou tratado pelo meu prenome, eu sou tratado pelo meu sobrenome, porque lá eu represento a minha família. E não passar de ano, um fracasso lá é sujar o nome de toda a família. Aí não passar de ano dá um peso ou não dá? Aí dá um peso grande, principalmente quando se cultua tanto o sobrenome, a família, etc. No Brasil tem uma cultura muito recente de culto ao pré-nome. Não sei se vocês já perceberam. Agora o que identifica as pessoas não é mais o sobrenome, é o pré-nome. Tem Jennifer. Jennifer tem tantos tipos de grafia que se a pessoa falar Jennifer, você fala soletra. É um nome simples, mas você não sabe como escreve. Eu tive um colega na minha escola que chamava Shakespeare de Lima. Shakespeare de Lima, né? A gente existe essa característica que a gente precisa pensar como é que ela tem andado, como é que ela anda também na nossa Constituição, como se nós fôssemos pai e mãe de nós mesmos, porque nós precisamos de colo. Vocês acham que vocês precisam de colo? Carinho, compreensão, entendimento. Nós precisamos de colo. Ah, não, é só as crianças que precisam de colo dos pais. Será? Os velhos também. Os velhos também, os adultos também, os adolescentes também, os jovens também. Nós precisamos de colo, nós precisamos de carinho. É que às vezes a gente veste tanto a couraça do guerreiro, da autossuficiência, da vitória, que a gente não tem mais espaço
para saber o que tem dentro, mas a verdade é que nós precisamos de carinho. Não precisa ser aquele carinho meloso, né, do coitadinho, que reduz você a nada, porque o carinho, o abraço que dá carinho é o mesmo que prende. E aquele carinho meloso, ao invés de ajudar a pessoa a crescer, ele prende. Por isso é que precisa equilibrar o carinho com a lei, com o pode e não pode, com a autonomização. Eu preciso dar carinho, mas um carinho que impulsione ao ponto. E as coisas são complementares. Quando a gente estuda dinâmica familiar, a gente aprende algumas coisas que percebe como a função materna e paterna são complementares. Não é apenas um pai que ajuda a autonomizar o filho ao falar para ele que existe o direito do outro, que existem deveres que ele precisa cumprir, que a sociedade é feita de regras e que ele deve aprender a atuar em cada ambiente porque há certo e errado para ele cumprir. Não é só o pai. Quem não está contemplado na sua emoção, quem não está atendido na sua necessidade de carinho minimamente, vai atuar na sociedade como se o tempo todo precisasse chamar atenção. Você conhece gente que precisa chamar atenção a todo momento? Tem um monte de gente. E eventualmente você vai encontrar essa gente também no espelho de casa. Nós temos uma necessidade enorme de chamar atenção. Por quê? Porque nós também não fomos contemplados, nós não recebemos colo e seio materno suficiente. Fomos amamentados por 15 dias, depois faltou leite ou qualquer coisa assim. É lógico que eu estou falando do simbólico, não estou falando do real, certo? É o símbolo de você ter recebido atenção basicamente na tua infância, basicamente recolher a atenção emocional da vida. Se a gente não é abastecido emocionalmente, a gente não consegue bem se relacionar com o outro, porque quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente atropela o outro. Não interessa o outro, eu quero atenção para mim. E aí, mesmo que você tenha tido um pai que te deu muita noção do certo e errado, o emocional atropela tudo e vai fazer com que você queira prevalecer. Nós precisamos de razão e emoção. E a razão e emoção, na história do conhecimento humano, ela até certa altura da história, ela era basicamente unificada. Você tinha, por exemplo, a figura do rei Arthur, que ele tinha um sábio. Como é que era o nome do sábio do rei Arthur? Merlin. Merlin era um sacerdote ou era um cientista? Sacerdote ou cientista? Cientista ou sacerdote? O descobridor da genética era um sacerdote, mas era também um cientista. Teve até uma altura da vida, da história do conhecimento no Ocidente, na Europa, que o conhecimento racional e religioso era basicamente um só. Muito antes disso, Hermes Trismegisto, os sábios da Grécia, eles também aglutinavam os dois princípios. Você ouve Sócrates ser um elemento basilar da filosofia ocidental. E ele o tempo todo falava do seu daemon. Quem for muito literal na palavra vai falar, nossa, ele era do demônio. Realmente, a palavra daemon deu origem a demônio. Mas naquele tempo, daemon tinha apenas significado de guia espiritual. Ah, então Sócrates era espírita? Bem, digamos. O espiritismo surgiu em 1800 depois de Cristo, Sócrates 500 antes de Cristo, você vai ter 2.300 anos, né? Então não dá para falar que Sócrates era espírita, mas a relação do ser, da pessoa com o mundo espiritual, ela é muito anterior ao espiritismo. Há muito tempo o homem já sabe que existe uma dimensão espiritual.
Há muito tempo que havia esse casamento. Nas nossas tribos, o homem mais sábio nas tribos indígenas brasileiras, a pessoa mais sábia é o pajé. E o pajé é referência racional ou emocional para a tribo? Dos dois. Essa divisão aconteceu na época, na nossa cultura, na época do iluminismo, no aflorar da ciência, no resgate da ciência, quando as ciências praticamente, grande parte delas foi fundamentada, foi fundada na Europa, começou a ter um conflito forte político para ver quem prevaleceria na sociedade, a ciência ou a religião. Não há aquele episódio clássico de Galileu, né? Onde ele foi obrigado a negar o conhecimento dele. Ciência e religião passaram a ser antagônicas ali. E ali ocorreu uma cisão que até hoje reflete no nosso pensamento. Porque hoje, grande parte dos cientistas são ateus. E se orgulham muito de ser ateus. E falam assim, eu sou ateu, graças a Deus. No momento que a coisa complica, ele também vai procurar o centro espírita, também vai procurar uma coisa, mas tudo bem. Ele também entende e ele faz isso, e essa divisão, essa cisão, ciência e religião, vem lá desse momento em que afloraram as ciências e que a religião oficial fazia um índex falando que alguns livros não poderiam ser lidos, eram queimados em praça pública, em autos de fé, as pessoas eram obrigadas a negar a ciência, a negar os conhecimentos científicos, eram execrados, perseguidos e até queimados como bruxos. Então, hoje ainda, fruto desse conflito ignorante, desse conflito absurdo, que não tinha nenhuma base racional, mas era apenas um conflito político, a humanidade está cindida entre os racionais e os emocionais, parecido com criança que os pais se boicotam. Você conhece esse tipo de coisa? Ah, não liga porque sua mãe diz, não, ela é meio... deixa pra lá. Faz assim, ó, papai está te falando. Blá, blá, blá. E aí, o pai também é boicotado. A mãe fala assim, seu pai é muito assim, assim, assado. Faz assim, ó. Blá, blá. No filme Casamento Grego, é muito interessante que a menina está para casar e a mãe chega e senta com a filha para ensinar as coisas da vida. Daí chega uma certa altura que ela dá um conselho para ela. Olha, filha, aprenda o seguinte, o marido tem sempre razão. Aí a filha, que sabia que a mãe não era assim, olhou para ela e falou assim, como assim? O homem é sempre o cabeça do casal. A filha cresceu o olho ainda, ela falou assim, mas a mulher é o pescoço. Entenderam, né? A cabeça que manda, mas quem dirige a cabeça? Nós precisamos saber quem dirige nós, quem dirige a nossa vida. O que dirige a nossa vida é a razão ou a emoção? É a fé ou o entendimento? É a abordagem racional ao mundo ou a abordagem emocional? É o fanatismo ou o ceticismo? Você é cético, você é amargo, você não acredita em nada, ou você acredita naquilo que você acredita, você mata e faz qualquer coisa por aquilo? Qual dos dois? Difícil, né? Impossível. As duas posições são evidentemente doentias e precisa haver um resgate, não só no conhecimento, mas dentro de nós mesmos. Nós precisamos costurar. Tem uma música da Marina Lima que ela fala assim, para começar, quem vai juntar os tais caquinhos do velho mundo? Quem vai juntar? Ou nós fazemos isso, ou a gente vai continuar quebrado. E a abordagem que Deus colocou na Terra, ela tem uma abordagem toda pedagógica para a gente. E é interessante resgatar isso, ainda que rapidamente. Quando você tem um filho muito pequeno, e ele começa engatinhando, querendo pôr o dedo na tomada,
Se você tiver conhecimento de eletrônica, o que você vai fazer para ele? Vai dar uma aula de eletrônica, falando do circuito, de como aquilo atinge o corpo dele, o efeito que dá o 110 e o 820. Não é isso que você vai fazer? O que você fala com o teu filhinho que está começando a engatinhar, ameaça pôr o dedo na tomada? Você fala o quê? Não. Simples. Não. Não pode. E tem que falar firme. Se falar assim, não pode. É não. Ele precisa aprender que aquilo é não. E deveria ser não também para o arquiteto que imaginou que tomada tem que ser baixa, mas isso é outra coisa. Qual é a palavra que, na nossa referência judaico-cristã, primeira referência de lei, de instrução espiritual, chama-se 10 mandamentos? Nos 10 mandamentos, qual é a palavra mais repetida nos 10 mandamentos? Não. No primeiro momento de Deus para instruir a gente, ele não desenvolveu muitos conceitos, ele não complicou muito as coisas. Ele falou o que para a gente? Não. Até ali, a humanidade só trabalhava com Deus a partir do comércio, fazia ofertas. Olha, eu dou isso, você me dá aquilo. Aí você vai falar, mas não tem isso hoje? Promessa, dízimo, tem. Mas, porque a história não é assim, ninguém muda de uma hora para outra. A mentalidade das pessoas acaba ficando todos esses princípios. Mas, naquele tempo, antes de Moisés, a única coisa que prevalecia era o tomar lá da cá. Eu dou um carneiro para ter uma boa colheita. Eu agradeço a boa colheita oferecendo um boi. E assim vai. Ainda existe esse tipo de pensamento, porque as formas de pensamento não mudam, não acabam de vez em quando. Mas até ali era só isso. Então Moisés foi um grande acréscimo. Mas ele tinha uma criancinha espiritual que era a humanidade, e ele não podia desenvolver muito, ele tinha que falar não. O tempo passou, a humanidade melhorou, a gente acha que não, a gente acha que piorou, mas a humanidade foi melhorando, foi aprimorando, e mais de 2000 anos depois de Moisés, já foi possível vir a virtude positiva, uma virtude positiva, um mandamento positivo. Como é que é esse mandamento positivo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantos não tem aí? Nenhum. Porque era o tempo da virtude positiva. Depois de você falar não para o teu filho, ele cresce um pouquinho, você já tem que começar a falar o que papai quer e o que mamãe quer. Já você falando não só o que era proibido para ele, mas falando também o que você deseja para ele. Só que a criança continua crescendo. E chega depois lá pelos 7, 6 anos, 8 anos, a idade dos porquês. Chega a necessidade da razão para a criança. Se você ficar simplesmente falando assim, não pode porque o pai não quer e acabou, e levar isso para a adolescência fora, vai dar certo? Se chegar para um adolescente e falar assim, não, qual é a resposta? Não. Não por quê? Não por quê? Por que não? Nessa época em que a humanidade já tinha se tornado uma criança mais crescidinha e precisava entender o racional também, sabe o que Deus trouxe para a Terra? A fé raciocinada. E que foi inaugurada a fé raciocinada com um livro com 1019 perguntas. Não é engraçado isso? O livro dos Espíritos, que fundou o Espiritismo, trazido por Allan Kardec, que codificou, que fez 1019 perguntas, porque ele tinha um canal, um médium muito apropriado, que ele dava as respostas com espíritos de luz. Foram 1019 perguntas e respostas, porque a humanidade tinha chegado à idade dos porquês. Século XVIII na Europa, século XIX na Europa, já tinha feito a revolução científica e a mentalidade do ser humano estava propícia, estava fértil para entender as coisas. Já não era mais possível uma fé dogmática. Tal coisa, eu tenho um filho autista porque Deus quis assim. Meu marido morreu porque Deus quis assim.
Eu tenho uma doença incurável porque Deus quis assim. Quando você hoje tem essa angústia, você se satisfaz só com essas respostas? Não, para você se reconciliar com Deus justo, bom e todo-poderoso, você precisa minimamente entender como é que Deus atua. E existem regras para isso, e o livro dos Espíritos vai praticamente todo ele falar sobre as leis de Deus. Quais são as leis que regem o funcionamento de Deus? E aí a humanidade com isso pode não só se reconciliar com Deus, que é fundamental, porque quando você tem uma dor muito grande, você fica de mal com Deus. Você tira de mal, você fala assim, não existe justiça no mundo. Como é que uma pessoa, dois irmãos, um nasce com plena saúde e outro nasce autista? Como é que é isso? Por quê? Onde está a justiça de Deus? Esses fenômenos acontecem todos os dias. Crianças são abusadas sexualmente aos 2 anos de idade. Crianças têm que trabalhar desde 5, 6 anos de idade, e outras não vão trabalhar nunca, até o fim da vida, nunca vão pegar no batente. Onde está a justiça de Deus? Não existe. Mas quando você sai dessa vida só e vai para diversas outras vidas, você começa a entender uma ligação de justiça profunda, e você pode se reconciliar com Deus, porque existem normas e regras, e as coisas têm uma lógica muito grande. E não é à toa que o Espírito da Verdade, que foi o guia, o orientador de Allan Kardec nesse processo todo, deixou para a gente um mandamento que a casa escreveu nesse pilar aqui. É interessante porque isso é um dos pilares do Espiritismo, e dentro dos pilares da casa ficou isso, uma viga, né? Pilar é assim, Maurício, viga é assim, tá bom? Então, Jesus tinha dado esse mandamento de amor para a gente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Veio o Espírito da Verdade e falou assim: amai-vos, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Não é bonito isso? É nesse momento que o Espiritismo, e que mais do que o Espiritismo só, nós temos esse anseio de um Deus inteligível. Nós precisamos saber não por quê, sim porque. Nós estamos na idade dos porquês. Não nos basta mais uma religião dogmática. Por mais simpático que seja Francisco, alguém acredita que ele é infalível? Papa Francisco? Quem levanta a mão para falar, ele é infalível? Eles acreditam nisso. Dá para acreditar um negócio desse? Claro que não. Amai-vos uns aos outros, instruí-vos, para que a gente possa entender basicamente o funcionamento da vida. E só assim, como diz Emmanuel, razão e emoção são as duas asas através das quais nós vamos alçar nosso voo e alcançar o reino dos céus. Nós precisamos cultivar uma nova religiosidade. Você aqui na Casa Espírita está sendo chamado a uma nova religiosidade, que é diferente de tudo que você já transitou. Nós aqui, sim, queremos devotar as nossas almas e as nossas vidas ao amor, descobrir o amor como lei básica que nos chama através de uma doença, de uma sogra, de um conflito de família, de uma morte inclusive. A lei do amor está nos chamando a todo tempo. Mas você só vai conseguir entender a lei do amor funcionando no mundo quando você entender as leis de Deus. E esse é o nosso convite. Esse é o convite do Espírito da Verdade. Amai-vos e instruí-vos. E assim a gente se reconcilia com Deus, cola os nossos casquinhos e pode emergir para nosso voo integrais, unidos. Obrigado.